Tudo bem? No vídeo de hoje será apresentado a sexta área de conhecimento, gerenciamento de projetos, segundo o PMI, que é a área de gestão de recursos. Esta área, de maneira geral, preza por garantir que os recursos certos estejam no local certo e na hora certa, para tanto que o gerente do projeto quanto que a equipe do projeto possa executar suas atividades de acordo com o que foi planejado. De maneira geral, né, esta área possui processos para identificar, para estimar, para adquirir, gerenciar e controlar todos os recursos necessários, né, para a conclusão bem-sucedida do projeto. É uma área que passou por uma pequena alteração, né, em relação às versões anteriores. Antes, esta área era gestão de recursos humanos, agora de recursos de forma geral, né, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, equipamentos, entre outros itens necessários. É uma área que enfrentam diversos problemas, né? Tem vários problemas. E essa história retirada lá do livro base da disciplina, que é Carvalho do Rabechini, em 2018, mostra justamente um problema típico na área, que é relacionado ao desenvolvimento das equipes e estimular também as aptidões individuais. Então, o Valdemar, que foi escolhido como gerente do projeto, de um sistema de alarme baseado em um circuito que detecta a presença de gases e fumaças. Esse equipamento, que foi concebido por Antônio Rosa, que é o vice-presidente de pesquisa da empresa. Não era usual, né, a empresa que jovens como Valdemar assumisse o posto de gerência. No entanto, como ele tinha os conhecimentos técnicos para compreender a natureza e para a concepção de novos equipamentos, ele foi selecionado. Passado 4 semanas, o Valdemar encontrou diversos problemas, entre eles, ele estava preocupado com o andamento do projeto, pois não conseguia marcar reunião com Arnaldo, que é o gerente de departamento de marketing. Este alegava falta de tempo e, por fim, acabou indicando o Sidney para tal reunião. O Sidney, também alegando vários problemas, crise no departamento de marketing, não compareceu em nenhuma das reuniões, né, nem na primeira e nem na seguinte. Então, o Valdemar resolveu avançar com o projeto, no que refere ao desenvolvimento do novo equipamento, e ao se reunir com Antônio Rosa, percebe que ele está interessado em desenvolver outros produtos para empresas de maior visibilidade, ou seja, esse detector de fumaça, o alarme, né, para detector de fumaça e gases, não era tão viável, tão interessante. E aí Antônio Rosa alegou que faltam no projeto de Valdemar precisões de horas de laboratório, e por isso é difícil executar novos testes. Em resumo, né, as pessoas que ele poderia ajudar eles não ajudou, né, poderia ajudar o Valdemar não ajudou. Houve vários, né, itens aí. Por um lado, a empresa percebeu que ele tinha as aptidões, mas faltou contribuir, né? E aí essa história mostra a falta que certos recursos, equipamentos podem gerar ou podem afetar o resultado do projeto, né? Então, é uma simples história que mostra um problema típico dessa área. Falando da área em relação ao PMBOK, ela conta com 6 processos, né, distribuídos em 2 na etapa de planejamento, 3 na etapa de execução e 1 na etapa de monitoramento e controle. Então, são processos que são gerenciados, ocorrem ao longo de todo o projeto, podendo várias vezes ser repetidos, ser reanalisados, ser reestruturados. O primeiro é justamente o planejar o gerenciamento de recursos, né? Então, é justamente definir a estrutura básica para esse planejamento e para a gestão dos recursos do projeto ao longo de todo o projeto. Então, visa, basicamente, organizar os recursos físicos do projeto, bem como a estrutura da equipe. Então, definir quem vai fazer o quê, com qual tipo de recurso. Um segundo é estimar os recursos das atividades. Esse estimar os recursos é justamente a necessidade da equipe, os tipos e as quantidades de materiais, os equipamentos necessários. Então, assim como a gente faz estimativas de custo, estimativas de tempo, a gente também vai estimar os recursos com base no escopo do meu projeto.
A parte de execução tem a parte de adquirir os recursos, ou seja, obter os membros da equipe, as instalações, os equipamentos necessários, né? Tudo isso no momento ideal, no momento certo e de acordo com o que for necessário para concluir o meu projeto. Feita essa aquisição, eu também, um recurso importante é a equipe do projeto. Então, parte do gerente do projeto desenvolver a equipe do projeto, ou seja, desenvolver as melhores competências necessárias para que a equipe funcione e desenvolva o melhor trabalho, né? Então, além de desenvolver competências, necessário interações com a equipe, verificar o ambiente, dar feedback sobre o desenvolvimento da equipe. Então, essa etapa, desenvolver a equipe, é uma forma de buscar sempre melhorar, né? Relacionando também a questão de melhoria contínua discutido no vídeo anterior. E um quinto da etapa de execução é gerenciar a equipe, ou seja, acompanhar o desenvolvimento dos membros, né? Resolver problemas. Aqui entra uma das principais funções da engenharia, vamos dizer assim, uma das necessidades, que é gerenciar pessoas, lidar com pessoas, né? Então, essa etapa de gerenciar a equipe vem muito desse lado de como administrar da melhor forma possível pessoas com formações diferentes, com características diferentes, mas que estão extremamente importantes para gerenciar, para desenvolver o projeto e, consequentemente, como eu consigo otimizar o desempenho desta equipe da melhor maneira. E, por fim, controlar os recursos, né? É justamente garantir que todos os recursos físicos estejam alocados de acordo com o planejado, né? Então, monitorar se tudo que foi planejado está realmente acontecendo, está sendo realmente utilizado, se não está tendo desvios, né? Então, gerenciar e controlar da melhor forma possível o projeto. Quando a gente fala, né, do gestão de recursos, uma das perguntas que podem traduzir é justamente esta, né? Quem faz o que com o que? Lembrando que projeto apresenta uma dimensão temporal, ou seja, ele tem um começo, meio e fim bem definidos. Então, eu preciso identificar o que eu vou fazer, né? Então, a identificação do trabalho, o que será feito, desenvolvido em cada etapa. Então, isso já é definido lá na parte do escopo, na parte do cronograma, onde eu identifico as atividades, o desmembramento das atividades, uma estrutura analítica, entre outras. E eu tenho que, junto com esses trabalhos, identificar também os recursos que eu vou utilizar. Então, as pessoas que eu vou utilizar, os funcionários, as capacidades, as capacitações necessárias de cada um, e com o que, quais equipamentos, né? Então, essa etapa, a gente pode resumir gestão de recursos justamente com esta pergunta, né? Definir quem faz o que com o que. Um exemplo simples é imaginar pintar a parede, né? Imagina que uma das etapas é pintar a parede. Quem vai ser o responsável? O que você precisa, né? Você como gerente precisa, quais recursos você precisa, né? Precisa de um pintor, vai precisar lixar, vai precisar passar massa corrida, vai precisar limpar, né? Então, definir as pessoas necessárias para essa atividade e definir os recursos. Então, essa etapa, né, dessas definições, se for executado com bastante eficiência, né, eu tende a ter projetos bem-sucedidos. Imagine, por exemplo, deixar de garantir uma parte de uma infraestrutura ou equipamento crítico a tempo de executar uma tarefa. Isso, consequentemente, vai gerar atraso na fabricação do meu produto, né? Então, eu tenho que garantir a infraestrutura necessária para eu ter um projeto bem concluído, dentro das expectativas. Ou, se não, encomendar material de baixa qualidade que pode afetar a qualidade do meu produto, daquilo que eu estou desenvolvendo, né? Então, pode gerar uma alta taxa de retrabalho ou de reclamações e, consequentemente, o projeto como um todo fica afetado, né? Esse só para citar alguns itens, né? Lembrando também
que todo projeto é único. Quando por ser único, tem várias especificidades que o gerente tem que levar em consideração em relação aos recursos disponíveis e recursos necessários. Entre eles, podemos citar a diversidade, ou seja, diversidade da equipe, diversidade de papéis desempenhados, experiência de cada um dos membros. Isso pode afetar o gerenciamento do recurso. A questão da localização física, né? Então, onde ficam os membros, onde ficam os recursos. A gente está no momento de teletrabalho, de home office, que justamente muitos projetos estão sendo geridos e tocados à distância, né? Então, isso mostra, né, acrescenta um grau de dificuldade no gerenciamento e desenvolvimento do projeto. Tem que também levar em consideração recursos específicos para cada tipo de setor, né? Então, cada setor tem a sua especificidade, tem a sua necessidade, isso pode afetar de alguma forma o meu gerenciamento. A contratação de membros da equipe, ou seja, como contratar esses membros, como selecionar, quais recursos são necessários, qual o tempo que vai ser utilizado esse recurso, né? Essa pessoa vai ser tempo integral, vai ser parcial, tudo isso deixar claro. A questão do gerenciamento, como eu já falei, existe vários elementos importantes que eu tenho que levar em consideração. Então, a própria diversidade de pessoas é um fato que acaba complicando o gerenciamento, definição de líderes, definição das atividades. Então, tudo isso, né, eu preciso de ferramentas organizacionais para gerenciar melhor a equipe do projeto. E, por fim, também pensar, por que não, na abordagem do ciclo de vida, né? Então, a questão do ciclo de vida, cada etapa do ciclo de vida do meu projeto deve ter um gerenciamento diferenciado, né? Então, eu preciso levar em consideração também o ciclo de vida para a gestão dos meus recursos. Eu já comentei em aulas anteriores, equipes de projeto que trabalham, né? Equipes que apresentam uma estrutura funcional por projeto, tende, ao final do ciclo de vida do projeto, já demonstrar certas inseguranças sobre a sua continuidade na empresa, na equipe, se vai manter o trabalho ou não. Então, isso também tem que ser levado em conta e acaba influenciando o desempenho do projeto e o próprio gerenciamento da equipe. Então, o primeiro passo, como eu comentei, né, o processo é planejar o gerenciamento dos recursos. Então, isso vai desde lá do termo de abertura, com as descrições, escopo, cronograma, orçamento. Tem lá os planos da qualidade, a linha base do escopo, que já foram definidos nas outras áreas. Tem os documentos como o cronograma, os requisitos, os riscos e partes interessadas que vão influenciar. E também os fatores organizacionais dos ativos. Esses ativos acabam atuando muito mais nessa parte dos recursos, que muito dos ativos organizacionais já pertencem à empresa, né? Então, as pessoas já trabalham na empresa, então isso já faz parte dos ativos, né? E acaba influenciando como gerenciar. Então, desse gerenciamento, vai ser gerado o gerenciamento, o plano de gerenciamento dos recursos e o termo de nomeação da equipe, né? As funções de cada um. Então, esse processo é justamente definir como será gerenciado essa etapa. Então, como principal benefício, é definir a abordagem e o nível gerencial que serão necessários para gerenciamento desses recursos, né? Então, ferramentas necessárias para abordar e gerenciar esses recursos. E é um processo que pode ser realizado, ou melhor, deve ser realizado no início, mas deve ter pontos pré-definidos para fazer um realinhamento, né? Verificar se está tudo dentro daquilo que foi planejado, se não precisa fazer nenhuma alteração. Dentro do plano de gestão, né, eu vou determinar e identificar, né, algumas abordagens para garantir os recursos eficientes ou suficientes para elaboração. Então, eu devo considerar vários elementos, né, como o recrutamento e seleção dos recursos, né, da parte humana que vai trabalhar, definir, com base no cronograma e nivelamento desses recursos, né, seja por um histograma ou um calendário,
a função do cronograma e a atuação de cada um dos elementos, né, de cada um das pessoas da equipe. Definir também critérios de liberação, né, que se vai aceitar, aceitação, finalização, ou marcos de liberação da equipe, né, quando vai finalizar o trabalho de determinadas pessoas. Pensar também em questões de treinamentos, que entra na parte de desenvolvimento de competências, de desenvolver a equipe, né, recursos necessários para ser melhor aproveitados pela empresa. Pode, por que não, pensar em reconhecimentos e premiações, né, pensando um pouco em organização do trabalho, formas de motivar a equipe e também, né, regulamentações trabalhísticas e políticas organizacionais eu devo levar em consideração. E por que não questão de ergonomia e segurança, né? Então, pensar na organização do trabalho, na gestão do trabalho, na forma como eu vou utilizar, né? Isso falando da parte humana dos recursos, né? Então, tenho que levar em consideração vários elementos, né? E lembrar também que muitos desses recursos vão gerar competições de sua utilização devido à escassez deles, né? Então, os recursos de projeto são escassos, então eu tenho que tomar um maior cuidado nesse momento de definir os recursos que eu vou utilizar e os momentos de utilização. Uma forma é por meio da matriz de responsabilidade, né, uma ferramenta que justamente mistura um pouco dos pacotes de atividades do EAP, onde eu defino os responsáveis por cada um desses pacotes. Então, é uma mistura de escopo com recursos, aí forma uma matriz RACE, né, onde essa matriz tem o responsável pela execução, o responsável pela aprovação, o consultado e o que é informado, né, são as letras justamente que está aqui embaixo dessa matriz. Então, ela mostra os recursos, no caso, as pessoas envolvidas e as atividades, e mostra quem é o responsável pela execução. Então, o termo de abertura, quem vai ser o responsável vai ser o bem. A N vai ser o responsável pela aprovação, e os outros 3 membros da equipe vão ser somente informados. Então, cada um vai ter uma função e justamente eu consigo mostrar as conexões de pessoas ou recursos com os pacotes, né? Então, quem é responsável por cada um dos itens, quem eu devo consultar, quem eu devo informar, quem deve aprovar tal atividade, né? Então, isso é extremamente importante para garantir, né, os papéis claros dentro da organização, do projeto, os papéis de responsabilidade de cada um, né? Seja eles internos ou externos, a equipe do projeto, a equipe da organização e tudo mais. Feito o planejamento, eu começo a estimar os recursos, né? Então, mais uma vez, com base no escopo e no plano que eu elaborei de recursos anteriormente, juntamente com vários documentos já elaborados, como atributos, as listas de atividades, registros de premistas, custos, o calendário e os riscos, junto com os fatores da organização, eu vou estimar os recursos, né? Então, fazer lá as bases de estimativa e criar a estrutura analítica dos recursos, né? Então, é uma forma de estruturar a minha estimativa, né? Então, justamente este processo é responsável por definir valores ou quantidades e tipos necessários para desenvolver meu projeto, né? Então, é extremamente importante, mas assim, ou o principal benefício é identificar justamente essa quantidade e tipo necessário e criar essa estrutura que será utilizada ao longo do meu projeto. Assim como os anteriores, né, cronograma, custo, eu posso usar estimativas por analogia, então, a questão de informações de projetos anteriores, questões de especialistas, dados históricos, parametrização, então, informações de projetos similares que eu posso aproveitar, ou as estimativas bottom-up, que são estimativas individuais das atividades que eu vou somando até chegar ao custo total do projeto, né, a estrutura total necessária para o meu projeto. Então,
Uma forma de exemplificar o bottom-up, imagina lá a construção, um tipo de construção, onde eu tenho a atividade a alvenaria de tijolos maciços, 100 metros quadrados, com um custo de 1.417. Então, mais ou menos, para construir esse muro de 100 metros quadrados e o custo, eu tenho lá o desdobramento. Então, para chegar nesse valor, eu verifiquei quanto a capacidade do pedreiro que consegue assentar 1 metro quadrado a cada 2 horas, ou ajudante, que é 3 horas por metro quadrado, cimento, a quantidade de cimento por metro quadrado, de areia, questão de metro cúbico por metro quadrado. Então, isso tudo vai dar lá o total que eu preciso desse recurso, seja recurso humano, seja recurso material, os preços unitários e, consequentemente, o meu custo total. E aí eu posso fazer estimativas, né? Então, por exemplo, se eu tiver somente um pedreiro trabalhando, este muro vai demorar 5 semanas para ser feito, já que ele precisa de 200 horas e demora, para cada metro quadrado ele demora 2, então ele vai precisar de 200 horas. Supondo que ele trabalhe 40 horas semanais, logo 5 semanas se eu tiver um pedreiro. Se eu quiser fazer mais rápido, eu vou precisar contratar mais pedreiros, menos pedreiros. Então, eu vou trabalhando as quantidades do meu recurso de acordo com as necessidades do meu projeto. E aí entra a estrutura analítica dos recursos, né? É semelhante à estrutura analítica do projeto, onde eu vou estruturando os meus recursos em relação ao pessoal, a materiais, a equipamentos necessários e suas importâncias, né? Então, mostra a hierarquia dos recursos por categoria e tipo. Então, eu consigo orientar, né, melhor qual tipo de recurso eu vou utilizar, né? Então, é uma forma ou é um documento que será utilizado para adquirir e monitorar os recursos necessários para o meu projeto. Então, dentro da estimativa, usando essa ferramenta, eu consigo otimizar a minha gestão. E aí eu entro na parte de adquirir os recursos, né? Então, eu vou, com base nos documentos elaborados anteriormente, com os planos de gerenciamento elaborados anteriormente, então, seja plano de recurso de aquisição, e a linha base de custo, junto com cronograma, calendário, entre outras coisas das partes interessadas, mais os ativos, eu vou buscar adquirir. Então, eu vou atualizar os recursos, eu vou atualizar as linhas bases, ou seja, vou atualizar meus planos de acordo com o que eu for adquirindo, de acordo com o que eu for consumindo. Então, vão gerar documentos, né, das designações de recursos físicos e da equipe de projeto e os calendários desses recursos, e além de atualizar diversos outros documentos, né, a questão de risco das partes interessadas, a estrutura analítica, o cronograma, lições aprendidas, entre outras. E também vai ser uma atualização dos fatores ambientais e dos ativos, que uma vez que eu adquiro ou contrate pessoas para o meu projeto, ela passa a ser parte da organização, né? Então ela vira um ativo da empresa. Se eu adquirir equipamentos, entre outros, então tudo isso é acrescido, vamos dizer assim, na empresa, né? Então, esse processo, de maneira geral, busca obter os recursos necessários para concluir o trabalho. Então, se eu precisar fazer mudanças lá, vai ligado lá com a parte de integração, como já viu em outros itens, se eu precisar adquirir, entre outras formas, né? Então, o principal benefício é justamente definir e orientar a seleção desses recursos, né? Como fazer. A gente vai ver mais um pouco à frente essas questões. Então, cada projeto vai ter os seus recursos necessários e eu vou ter que contratar de acordo com a necessidade. Um item que se manteve na parte dos recursos humanos é justamente essa parte de desenvolver a equipe. Então, a gente tem lá o plano dos recursos, tem os documentos, tem os fatores da empresa. Esses fatores, quanto melhor eu desenvolver, melhor vai ser, né, os ativos para a empresa. Vou atualizar um conjunto de documentos. E o principal é avaliar o desempenho da equipe, que vai influenciar o gerenciar a equipe, que é a próxima etapa. Dentro dessa desenvolver a equipe,
a gente busca, então, identificar as melhores competências, as formas de interação da equipe, como trabalhar, essa equipe trabalhar da melhor maneira, incentivar melhorias, né, treinamentos e tudo mais. Então, é uma forma de buscar os recursos necessários, os recursos humanos necessários, aprimorar esses recursos, incentivar em treinamentos, para justamente ter os melhores recursos para utilizar no meu projeto, né? Então, uma parte extremamente importante é essa identificação das habilidades interpessoais e as competências que podem ser aprimoradas para a utilização para o bem do projeto e da organização. E aí, o gerenciar a equipe, dentro desse plano de desenvolver a equipe, dentro dessas avaliações, dentro dos relatórios de desempenho do projeto, dos ativos organizacionais, do plano de gerenciamento de recursos elaborados anteriormente e alguns documentos que já foram registrados, vem o gerenciar a equipe, ou seja, definir, acompanhar, né, na verdade, esse desenvolvimento da equipe, acompanhar o desempenho dos membros, tentar manter a equipe unida, tentar gerenciar conflitos, papel de liderança, entre outros itens, que é extremamente importante, né? Como eu já comentei, espero que a maioria de vocês se torne um dia gerente de projeto, e gerenciar a equipe do projeto é o item extremamente importante e delicado, né? Eles que vão desenvolver, junto com a sua gerência, o desenvolvimento do projeto. Então, por isso é extremamente importante. E aí o foco principal, né, o principal benefício dessa etapa é justamente influenciar a equipe de forma positiva para desempenhar os seus papéis, gerenciar os possíveis conflitos e solucionar os problemas que possam vir a surgir, né? Então, entre essas habilidades interpessoais e de equipe, a gente pode listar alguns tipos, né, que entram um pouco na gestão das pessoas, né, liderar pessoas. O primeiro é justamente a questão de conflitos. Eles são extremamente inevitáveis, né? A gente envolve projetos, a gente tem origens dos diversos recursos, tem a questão de interesses próprios, tem prioridades de cronograma, entre outros itens, né? Então, uma forma de otimizar é justamente evitar esses conflitos, né? Então, alguns fatores que possam auxiliar, né, esse método de resolução de conflito envolve questões de retirar ou evitar, né, ou seja, recuar de uma situação de conflito real potencial, então tentar evitar ao máximo, ou suavizar questões de conflito quando surgirem, questão de conciliar problemas, buscar encontrar soluções em conjunto, direcionar para um ponto de vista, se for o caso, ou tentar colaborar na resolver o problema, ou seja, depois de diversas análises, discussões, buscar atitudes de forma cooperativa por diálogo, né? Não que o diálogo sempre deva existir, mas buscar diálogo aberto para tentar chegar numa relação de ganha-ganha, onde todos devem ganhar, né? Então, todos têm que ceder um pouco, todos têm que direcionar os esforços para tentar um relacionamento ganha-ganha. A gente pode também, uma outra forma é a questão de tomadas de decisões, né? Então, buscar processos decisórios que buscam focar em metas que devem ser alcançadas, metas palpáveis, atingíveis, né? Não metas que sejam impossíveis de seguir, de atingir. Seguir processos para tomar decisões, analisar os fatores ambientais, conhecer, né, o ambiente no qual está envolvido, analisar informações disponíveis, estimular criatividade, considerar os riscos de cada uma das decisões tomadas. Então, isso em forma tomada, essas decisões em forma em conjunto, tende a facilitar o gerenciamento da equipe. O outro item, o uso da inteligência emocional, que é justamente a capacidade para identificar, avaliar e gerenciar suas próprias emoções e as das outras pessoas. Cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa sente emoções de formas diferenciadas, né? Então, essa inteligência emocional de conseguir identificar
e tratar as pessoas de acordo com essa questão emocional é um fator que ajuda e muito na gestão das pessoas e na gestão do projeto de maneira geral, né, na evolução nessas habilidades interpessoais necessárias. Um outro ponto é a questão de influência, né? Então, buscar capacidades de persuasão, tentar influenciar positivamente as escolhas de acordo com as necessidades do projeto, articular pontos e posições, né? Ter alta capacidade de ouvir a opinião contrárias às suas, né? Evitar estar ciente e considerar as diversas perspectivas, também coletar as informações relevantes para abordar as questões. Então, levantar, pesquisar e conseguir dialogar de acordo com os documentos existentes. E, por fim, o papel da liderança propriamente dito, né? Então, líderes com fortes habilidades de liderança tende a ter sucesso nos projetos que gerenciam, né? Então, essa questão de liderança muitas vezes é particular das pessoas, mas também todas essas habilidades a gente pode trabalhar e desenvolver, né? Então, esses são só alguns exemplos de algumas habilidades necessárias para gerir conflitos, para gerenciar as equipes, para desenvolver as equipes de trabalho, não só em projetos, né, mas em todos os outros vieses ou utilizações de equipes que vocês vão ter na vida profissional. E, por fim, o último procedimento é controlar os recursos. O procedimento anterior de gerenciar a equipe seria essa parte de controlar, só que a parte humana. Essa parte de controlar os recursos já envolve a parte de materiais, de recursos propriamente ditos físicos, né? Materiais, equipamentos, entre outros. Então, dentro do plano, dentro dos documentos já elaborados, aqui entra a questão dos acordos de aquisições, né? Então, as aquisições realizadas, seja por terceiros, seja compras de novos equipamentos, seja terceirizações de algumas etapas, né? Juntamente com a empresa já possui, eu vou controlar esses recursos. Então, o principal benefício desse procedimento é justamente que todos os recursos estejam disponíveis no projeto na hora certa, no lugar certo, e sejam liberados somente quando forem necessários, né? Então, é tentar que o projeto caminhe de forma harmônica, vamos dizer assim, sem problemas, sempre atingindo aquilo que foi planejado. Então, isso vem informações, né? Vão atualizar os planos e os documentos do projeto. Quando necessário, também envolve mudanças, né? Informações também sobre o desempenho do trabalho e dos procedimentos de forma geral. Então, essa etapa de controlar também ocorre ao longo do projeto, né? Desde o momento que eu começo a desenvolver, que eu já utilizo os recursos, seja eles físicos, seja ele humano, eu já começo, então, a desempenhar os papéis necessários de controlar os recursos. Então, esse controlar envolve vários itens, né? Monitoramento dos gastos com recurso, então, vai influenciar a parte de orçamento, vai influenciar a parte do cronograma, aqueles indicadores que a gente viu lá na gestão de custos, identificar e administrar carências, né, o excesso de recurso em tempo hábil, garantir que os recursos sejam usados e liberados conforme o plano e as necessidades, né, naquilo que eu comentei já no momento certo, na hora certa, influenciar os fatores, né, ou melhor, informar as partes interessadas se houver qualquer questão com recursos relevantes, lembrando aquele quadro da matriz RACE, influenciar os fatores que podem criar mudanças, né, nos recursos e também gerenciar as mudanças reais à medida que elas ocorrem, né? Então, são alguns dos itens que entram nesse controlar os recursos, manter o projeto funcionando de acordo com o que foi planejado. Então, de maneira geral, os procedimentos são esses que eu acabei de comentar. E aí, uma das ferramentas que a gente pode utilizar e deve utilizar entra a parte de nivelamento dos recursos. Então, a gente trabalhou com a parte de cronograma, trabalhou com a parte
do desenvolvimento dos custos, as estimativas de custos e tudo mais. Então, essa parte de nivelamento justamente mescla um pouco do cronograma dos custos e tenta equilibrar os gastos ou a necessidade dos recursos ao longo da duração do projeto. Então, essa parte de nivelamento é justamente tentar suavizar a flutuação do uso do recurso ao decorrer do tempo. Então, se a gente fizer um gráfico de utilização dos recursos por tempo, a gente vai perceber que vão ter picos de utilização em alguns períodos, alguns vales de ociosidade em outros períodos, né? Então, o objetivo é tentar equilibrar, né? Tentar equilibrar todos esses recursos e usando, lógico, a folga de cada uma das tarefas não críticas, né? Tentar, usando por meio das folgas, esse nivelamento. Então, de maneira geral, eu posso alocar os recursos seguindo a programação para frente, fazer uma segunda análise usando para o tempo mais tarde, estabelecer as melhores alocações por balanceamento e avaliar os riscos, né? Então, para exemplificar, imagine no exemplo do Eduardo e da Mônica, a gente tem lá uma das etapas, da parte da instalação hidráulica. Então, tem as atividades, que é instalações desses itens, né? E as durações em horas e as precedentes e a quantidade de recursos utilizados. Ao se fazer a rede de eventos, eles chegaram que o evento, as atividades B, E, F, G são do caminho crítico. Então, B, E, F, G eu não tenho o que fazer, é eles que vão determinar a duração do meu projeto. Então, fique aí uma sugestão para vocês tentarem desenhar essa rede de eventos e ver se vocês encontram a duração dessa atividade em 12 horas e, consequentemente, as atividades B, E, F e G como do caminho crítico. Se eu fizer a data mais cedo, a gente chega que essa análise, a gente vai utilizar muitos recursos no começo, então, nas 3, 4 primeiras semanas, a gente vai utilizar até 8 recursos, né? E isso acaba gerando uma folga, sendo que na metade do projeto, ou nas últimas 5 semanas, vai ser só um recurso. Então, para equilibrar isso, foi feito a questão de análise da data mais tarde, segundo a minha rede de eventos. E comparando, a gente chega a esse segundo formato, que é uma distribuição mais balanceada, né? Então, num primeiro momento, se eu usar datas mais cedo de início de cada uma das etapas, a gente vai chegar até 7 recursos necessários nas 3 primeiras semanas, nos 3 primeiros dias do meu projeto. E nos restantes vai gerar uma ociosidade muito grande. Se eu usar a data mais tarde, a gente chega no equilíbrio um pouco melhor, onde a gente consegue utilizar aqui 4 recursos máximos por período, né? Então, eu consigo equilibrar e reduzir justamente esses picos de utilização e vales de ociosidade, como eu comentei anteriormente. Uma outra forma de trabalhar é justamente, ao se elaborar uma tabela onde eu tenho as atividades, os recursos utilizados por período, eu traduzo essa tabela num gráfico de Gantt, né, num quadro de Gantt aqui, que vai gerar esse gráfico aqui embaixo, onde esse gráfico apresenta a área S, que é essa área achurada do gráfico, é justamente o tempo total ou a quantidade de recursos totais necessários para a execução do meu projeto. Então, isso representa a quantidade de recursos utilizados por período de tempo. Então, o Q1, que é o meu nível mínimo, ou seja, o nível mínimo de recurso utilizado, que eu vou ter aqui no começo pouco, depois é só esse começo que vai ser o mínimo, e somando, né, eu tenho aqui que mais do meio para o final, eu chego no meu Q2, que é a utilização máxima, o meu nível máximo de utilização. E o ideal, para eliminar esses picos e vales, né, então essas diferenças de recurso ao longo do tempo, é usando essa formulazinha que eu tenho meu nível ótimo de utilização,
que é simplesmente essa área, ou seja, o total que eu vou despender no meu projeto, quantidade de recursos necessários ao longo do tempo, dividido pela duração do meu projeto. Isso vai me dar meu nível ótimo de utilização. Esse meu nível ótimo vai representar justamente um valor intermediário entre o mínimo e o máximo. E aí, trabalhando com as datas, mais cedo e mais tarde, com as folgas totais do meu projeto, com as questões relacionadas ao caminho crítico, eu consigo tentar balancear o mais próximo possível desse nível ótimo de utilização, para não sobrecarregar o meu sistema, né? Para não sobrecarregar o meu projeto. De maneira geral, esse nível utilizando as folgas, semelhante ao que eu comentei anteriormente, é justamente, primeiro, alocar os caminhos, o caminho crítico, as atividades do caminho crítico, ou seja, aqueles que não têm folga. E depois, ir alocando as atividades que têm menores quantidades de folga em ordem crescente de folga total. Então, lembrando lá da gestão de cronograma, folga livre e folga total, onde folga total é a data mais tarde do início do evento destino, subtraído da data mais cedo do evento origem e subtraindo também a duração da atividade. Isso vai dar minha folga total da atividade. E aí, fazendo essa alocação por ordem crescente de folgas, eu vou conseguir identificar períodos que eu vou ter, posso ter movimentações desses recursos para tentar atingir o meu nível ótimo. Para finalizar a aula de hoje, vou deixar um exercício para vocês praticarem a teoria. Tem um conjunto de valores aí tabelados, atividades, precedentes, duração e os recursos. Espero que vocês elaborem a rede de eventos, determine, então, com essa rede de eventos, o caminho crítico e consiga calcular as folgas totais para as atividades que não fazem parte do caminho crítico, aplicando a última sequência das atividades, e com isso consigam calcular qual que é o tamanho ótimo dessa equipe e fazer o nivelamento. Qualquer dúvida sobre o exercício, deixe nos comentários. Por hoje é só. Não esqueçam também de seguir o canal e marcar o sininho para receber as atualizações sempre que ocorrerem. Abraços a todos, até mais.